Fala pessoal, tudo bem? Então, vamos dar prosseguimento ao nosso curso. A gente vem fazendo aí um trabalho, tijolinho por tijolinho, né? Como eu venho falando sempre, né? Para a gente construir aquele muro lindo. Então, a gente já vem trabalhando aí o ciclo orçamentário, os princípios orçamentários, né? O processo legislativo. Então, a gente vem trabalhando os instrumentos orçamentários, vários pontos que cada dia que passa, né? A gente vai tendo um conhecimento maior sobre esse universo aí da administração financeira e orçamentária. E agora a gente vai entrar, de fato, naquela parte do ciclo que trata da execução do orçamento, que é o momento que as receitas são realizadas e as despesas também. Então a gente vai começar trabalhando especificamente agora as receitas, visualizando aí cada estágio, né, cada passo que a receita tem que passar até ela de fato poder ser realizada pelo governo. Porque como é que funciona, né? Primeiramente, o governo arrecada aquele valor, ele tem que passar por várias etapas até ele poder, de alguma forma, já estar livre, né, disponível para o governo pegar aquele recurso e poder pagar algumas despesas. Então, basicamente, é isso que a gente vai visualizar agora, esse passo a passo, esses estágios, essas etapas da receita pública, né, da receita orçamentária que a gente vai visualizar. Então, vamos lá, para a gente já começar a trabalhar aí a nossa primeira informação, que vai ser exatamente associada a gravar quais são esses estágios, né? Então vamos lá. Então, olha só, gente. De acordo com o MCASP, né, isso também está na doutrina, as etapas da receita orçamentária, então a receita orçamentária, ela passa por 4 estágios, como a gente está visualizando aí. Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Bom, uma forma jocosa, né, que a gente sempre usa para o pessoal gravar esses 4 estágios é a palavra PLA. Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Esse é o passo a passo, porque o governo, ele, né, como a gente já sabe, tem que obedecer o princípio da legalidade. Então, ele não pode pegar um recurso e já sair utilizando. Esse recurso ele tem que passar por esses 4 estágios da receita. Então, a gente já estudou bem o primeiro estágio, que é o estágio da previsão, que é aquele valor que é estimado, né, lá na lei orçamentária anual. Então, a gente já tem uma noção boa aí da previsão. Lançamento já ocorre durante a execução orçamentária, né? Então, previsão, beleza, é aquele momento que a lei fez a previsão estimativa lá de quanto que o governo pretende arrecadar. O lançamento, ele já é a constituição do crédito tributário, né? Basicamente seria assim, a cobrança que o governo faz para arrecadar aquele recurso. Então, aqui, basicamente, só para a gente conseguir visualizar, seria basicamente o momento que é constituído o crédito tributário. Depois eu vou dar um exemplo, aos poucos a gente vai pegando essas informações. Então, aqui seria a constituição do crédito tributário. Então, por exemplo, vai arrecadar IPVA, né? Tem que fazer lá o lançamento tributário. Vai arrecadar IPTU, tem que fazer o lançamento tributário. Então, é basicamente a preparação, né, de uma cobrança para poder arrecadar. E aí depois, claro, né, que é feito esse lançamento, é emitido lá o carnê do IPTU, a guia do IPVA, o contribuinte ele tem que pagar. Aí vai acontecer lá o terceiro estágio, que é o estágio da arrecadação, que é o momento que quando o contribuinte vai a algum banco, né, geralmente um banco credenciado, que é um banco que o governo lá definiu como agente arrecadador, né? E aí pode ser um banco público ou privado que o contribuinte vai fazer o pagamento daquela guia do IPVA, daquela guia do IPTU. Então, nesse caso, acontece a arrecadação. Bom, aí você pensa, bom, então já que o contribuinte pagou e o valor foi arrecadado, perfeito, agora já pode o governo usar o recurso para financiar suas despesas, né? Pagar suas despesas. Não, ainda tem um último estágio, que é o estágio do recolhimento. Esse estágio do recolhimento aqui ele é caracterizado pela conta única, né? Existe um princípio chamado princípio da conta única, que todo recurso tem que ser arrecadado e tem que fluir para uma conta única, para depois sim esse recurso poder ser utilizado para novas despesas. Então, esse é o passo a passo que a gente conhece como PLA, né? Que são as iniciais aí dos 4 estágios. Então, tenta sempre lembrar da palavra PLA: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Então, esses são os 4 estágios da receita. Perfeito? Então, lembra do PLA, desse passo a passo. Então, pessoal, na administração pública nada é fácil, né? Numa empresa privada,
vendeu lá uma mercadoria, prestou um serviço, recebeu, o dinheiro está na conta, perfeito, pode já usar para fazer as despesas lá, pagar as despesas do dia a dia e fazer investimentos e também distribuir dividendos. Né? Na empresa privada funciona dessa forma, mas na empresa pública, no governo, na administração pública é diferente. Tem todo um ritual que a Receita tem que passar, que é esse famoso PLA, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Então, primeiro tem a previsão na LOA, depois tem o lançamento, que é a constituição do crédito tributário, depois o contribuinte vai à agência bancária credenciada e faz o pagamento, aí a arrecadação, aí depois todo esse recurso tem que fluir para uma conta única do governo, que é o estágio do recolhimento, aí caracteriza o último estágio, que é o estágio do recolhimento. Essa conta única é como se fosse assim, uma forma de controlar melhor a movimentação desses recursos, né, realizados aí pelo governo. Então, basicamente, tenta lembrar desses 4 estágios e cai muita questão que a gente vai visualizar associada a esses estágios. A gente vai agora trabalhar cada um desses estágios, mas primeiro a gente vai dar um exemplo prático, mas depois a gente vai trabalhar individualmente cada estágio desse. Então, a gente agora já está entrando na execução orçamentária e, nesse caso específico, da Receita Pública. Bom, vamos trabalhar um exemplo, que acho que esse exemplo é o exemplo mais prático aí para a gente conseguir visualizar essa questão, né? Pega aqui o exemplo do IPTU, que é Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, né? É imposto municipal, que a gente vai visualizar, porque esse dá para ver bem fácil nessa execução. Primeiro, claro, né, a estimativa lá na LOA da Receita, que ele pretende arrecadar, está lá previsto na LOA quanto ele pretende arrecadar, né? No caso do orçamento de um município. Beleza, isso daí é no ano passado que é feito o orçamento para o próximo ano. Aí iniciou o próximo ano. No primeiro dia, geralmente no primeiro dia do ano, o governo já emite lá os carnês. Então é todo aquele procedimento administrativo para verificar o devedor, a alíquota correspondente, né, a base de cálculo, calcula lá o valor do tributo devido e emite o carnê do IPTU. Então acontece lá a emissão do carnê. Nesse procedimento, até sair a emissão do carnê, é o que é caracterizado aí como estágio do lançamento. Beleza? Que é o primeiro estágio, se vocês analisarem, né, aqui, a gente está falando já de execução do orçamento. Né? Então, é o primeiro estágio ali da execução do orçamento. E aí, depois que esse carnê é emitido, o que acontece? Ele é encaminhado para a casa do contribuinte. Que aí, nesse caso específico, o contribuinte ele vai pegar aquele carnê e vai num banco credenciado fazer o pagamento. Nesse momento, né, que ele pegou o carnê do IPTU e foi no banco credenciado fazer o pagamento, caracterizou lá o estágio da arrecadação. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse banco credenciado, né? Pode ser um banco privado, pode ser um banco público. A gente vai trabalhar com detalhe essa questão. E depois, como eu falei, tem que ter uma conta única para facilitar lá o controle da execução. Então, vai caracterizar o estágio do recolhimento, que é quando esse banco credenciado que recebeu o recurso, ele transfere para uma conta única. Vamos supor que o Itaú era o banco credenciado para receber o IPTU, ele recebeu. Só que a conta única está no Banco do Brasil. Então, ele tem que transferir esse recurso que foi pago lá no Itaú para a conta única que está no Banco do Brasil, e aí sim vai ser caracterizado o estágio do recolhimento. Só a partir do momento que o dinheiro está nessa conta única, que esse recurso ele pode ser utilizado pelo governo. Então, é todo esse passo a passo, e o IPTU ele é bem tranquilo para a gente visualizar esse passo a passo. Então, pessoal, só um destaque aqui que eu queria dar para vocês. Os impostos diretos, ele tem esse passo a passo assim, bem simples da gente visualizar. Previsão, a emissão do carnê, no caso do IPTU, do IPVA também, que é o imposto direto, depois o contribuinte vai lá numa agência bancária e faz o pagamento, depois esse dinheiro é transferido para a conta única, tá lá os 4 estágios. Porém, tá, gente, é importante destacar que nem todas as receitas obedecem esse fluxo aí do PLA, previsão, né, lançamento, arrecadação e recolhimento. Por exemplo, pode ser que tenha alguma receita que não foi nem prevista nem lançada. Por exemplo, quando o governo recebe uma doação, por exemplo, de um recurso financeiro, esse dinheiro ele não tinha como o governo prever, já que aconteceu ali durante o ano, uma pessoa faleceu e o dinheiro foi parar lá para o governo, por exemplo, não tinha herdeiro, então o governo que tomou posse daquele recurso. É uma receita, só que ela não foi prevista nem lançada, ela já foi diretamente arrecadada e recolhida. Então, nem todas as receitas
passam pelo estágio, por todos os estágios, perfeito? Outra coisa também, tem alguns tributos que a gente vai visualizar que eles não são, o lançamento não acontece antes da arrecadação, né? Porque tem vários tipos de lançamento. Por exemplo, tem os impostos chamados de indiretos, né? ICMS, por exemplo, IPI, que o governo simplesmente ele não faz um lançamento. O lançamento ocorre por homologação. Ele tem 5 anos lá para conferir se aquilo que foi preparado pelo contribuinte está correto. Então, aquele estágio do lançamento ele não fica tão bem caracterizado, porque apesar de acontecer um lançamento tributário, o lançamento tributário só vai acontecer depois da arrecadação do recurso. Então, é só para a gente ter esse cuidado na hora de não cair numa pegadinha lá de prova. Então, lembrar que o PLA é a regra, né? Todas as receitas, teoricamente, em regra, tem que passar por esses estágios, mas tem as exceções que eu estou te falando, como, por exemplo, essa receita proveniente aí de uma doação financeira ou uma receita proveniente de um tributo, por exemplo, que é indireto, que, apesar de ter o lançamento tributário, esse lançamento não passa naquela sequência, perfeito? Mas tenta lembrar dessa palavra, PLA, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Bom, vamos começar aí no primeiro estágio. Esse estágio é um estágio bem tranquilo, né? Que é o estágio da previsão. É o estágio que a gente já tem aí o maior conhecimento aí em relação aos demais. Então, o que é o estágio da previsão, né? É a estimativa de quanto se espera arrecadar durante o exercício estabelecido na lei orçamentária. A previsão de receitas é a etapa que antecede a fixação do montante de despesas que irá constar nas leis de orçamento, além de ser base para se estimar as necessidades de financiamento de governo. As necessidades de financiamento de governo ocorrem quando suas receitas não são suficientes para cobrir suas despesas. Nesse caso, o governo precisa realizar empréstimos e equilibrar o seu orçamento. Gente, como eu falei, como a gente já vem estudando, a receita ela é prevista. Então, não seria uma ilegalidade o governo arrecadar mais ou menos do que foi previsto lá na lei orçamentária. Porém, tá, gente, tem que seguir toda uma metodologia, como eu falei. Vamos supor, né, nesse exemplo aqui, só para a gente lembrar, vamos supor lá na LOA que a previsão da receita fosse, por exemplo, de 100 mil. Mas vamos supor que o governo verificou que ele não... 100 mil ele vai ter que gastar mais, ele vai gastar 120 mil. Então, pode acontecer isso? Pode. Por isso que a gente fala que, e o texto é falado aí no texto, que a previsão da receita é base para a fixação da despesa e necessidades de financiamento. Exatamente, porque nesse caso, ele sabendo que vai arrecadar ali por volta de 100 mil e vai gastar por volta de 120 mil, ele vai ter que ter lá a receita com operação de crédito, né? Nesse caso, vai ter que pegar dinheiro emprestado de mais 20 mil. Essa vai ser a necessidade de financiamento dele para ir fechar a conta, né? 120 mil de receita e 120 mil de despesa. Então, é um detalhe aí fundamental para a gente conseguir visualizar essa questão. Então, gente, vamos lá por etapa. Previsão da receita é só uma estimativa. O governo não vai cometer uma ilegalidade se ele projetar para mais ou para menos, tá? Porque é uma estimativa. Porém, tem que lembrar que essa estimativa da receita ela é base para a fixação da despesa na LOA. Primeiro se projeta a receita para depois fixar a despesa. E aí, se por acaso a despesa que ele pretende gastar for maior do que a receita prevista, aí vai ocorrer o que a gente chama de necessidades de financiamento, ou seja, operações de crédito, empréstimo. Então, essa diferença entre quando a despesa é maior do que a receita prevista, a igualdade, digamos assim, do equilíbrio orçamentário, ela é suprida por uma receita com operação de crédito. Ou seja, durante o ano o governo vai dizer que vai ao banco pegar dinheiro emprestado para cobrir aquela diferença e no final, lá no total, o valor vai estar equilibrado. Perfeito? Bom, então vamos a outro ponto importante, né? Outro detalhe importante sobre a previsão da receita, porque assim, a receita ela implica planejar e estimar a arrecadação de receitas orçamentárias que constarão na proposta orçamentária. Isto deverá ser realizado em conformidade com as normas técnicas e legais correlatas, em especial com as disposições constantes na LRF. Então, antes da lei de responsabilidade fiscal, a estimativa da receita era um chute, sem nenhuma responsabilidade, só que isso acabava ocasionando um desequilíbrio orçamentário, porque a partir do momento que o governo tem uma receita superestimada,
ele pode superestimar a despesa, só que no final vai dar um problema de caixa, que ele não vai ter receita para pagar aquela despesa. Então, hoje, a estimativa da receita, ela tem que obedecer esse artigo 12 aqui, ó, que é o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse artigo, ele fala que a previsão de receitas observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante, ainda serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos e da projeção para os 2 seguintes àquele em que se referirem. E ainda tem isso aqui, ó, tem que dizer a metodologia de cálculo e a premissa utilizada. Então, tem toda uma regra que tem que ser seguida, que está nesse artigo 12 da LRF, para elaborar a previsão da receita. Então, gente, o que acontece na prática? Se a receita ela for superestimada, o governo também pode superestimar a despesa, porque ele vai poder fixar a despesa no montante da receita prevista. Então, se ele aumentar a receita prevista, ele aumenta também a despesa. Então, no fundo, isso pode gerar o quê? Um desequilíbrio orçamentário, porque ele vai acabar gastando uma coisa que ele não vai arrecadar. E aí, no fluxo de caixa dele, ele vai ter despesa para pagar, mas não vai ter o dinheiro para pagar essas despesas. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, preocupada com isso, né, com esse problema aí, problema sério, ela criou essa regra. Continua sendo uma estimativa? Continua. Só que o governo vai ter que dizer o seguinte, ó, eu fiz uma previsão da receita de X, mas eu usei a metodologia Y e as premissas K, por exemplo. Então, ele tem que dizer qual foi a metodologia que ele usou e qual foi a premissa. E essa metodologia, ela vai ter que verificar lá, como a gente visualizou, né? Voltando lá no dispositivo. Então, ó, só para a gente destacar, vai ter que colocar, primeiro, como a gente está visualizando, ó, alterações na legislação, porque pode ser que tenha ali um possível aumento de tributos ou uma possível redução de tributos através de lei, por isso que ele fala alteração na legislação, índice de preços, né, porque a inflação ela interfere no valor arrecadado, crescimento econômico, o PIB é fundamental para saber se a arrecadação vai cair ou vai diminuir, né? E é interessante também lembrar que tem esse demonstrativo, né? Tem que estar na previsão da receita a evolução dos últimos 3 anos e a projeção para os 2 seguintes. Então, você imagina que é uma LOA para 2020. Então, ela vai ter que trazer a estimativa da receita, já que é para 2020, nos 3 anos anteriores e nos 2 seguintes. Então, ela vai ter que trazer, se é 2020, 2 anos anteriores, 19 e 18. E para, né, a sua evolução nos últimos 3 anos, né? Então, 18, 19, ainda tem mais um aqui, tá, gente? 17, vou botar aqui embaixo, 19, 18 e 17, vai ter que estar contemplado. Bom, ficou ruim aqui, né? Vou botar aqui do lado. Esquece isso. Minha borracha não está funcionando, esquece isso, fazer aqui de novo. Então, a LOA, por exemplo, para 2020, ela vai ter que trazer os 3 anos anteriores, né? Os 3 últimos anos. Então, vai ter que trazer 19, 18 e 17. E os 2 seguintes, ou seja, 21 e 22, tá? Então, vai ter que ter esse demonstrativo com essa evolução dos 3 últimos anos e a projeção para os 2 seguintes ao que se refere. Então, se ela se referiu a 2020, a ideia é essa, perfeito? Então, o que a gente consegue visualizar aí na previsão da receita? Que se o governo arrecadar mais ou menos, isso não continua sendo uma ilegalidade. Porém, se ele fazer uma projeção de receita sem observar o artigo 12, ele também vai estar cometendo uma ilegalidade. Porque ele não é obrigado a acertar a previsão da receita, mas ele é obrigado a utilizar uma metodologia comprovada. Eu cheguei nesse valor por isso, isso e isso. Ele não pode chutar o valor. Até porque, como eu falei, esse chute gera um desequilíbrio, né? Pode gerar um desequilíbrio orçamentário. Perfeito? E lembrar também daquele detalhe, né? Se o governo fez uma previsão de 100 e arrecadou 120, o que ele vai ter? É excesso de arrecadação. E o que ele pode fazer com esse excesso de arrecadação? Abrir créditos adicionais. Então, ó, tem que ir encaixando esses dados, nessas informações, para conseguir ter esse entendimento global aí
da matéria. Bom, vamos lá para o segundo estágio, né, que é o estágio do lançamento. Tem uma regulamentação no artigo 53 e 52 da Lei 4.320, também no Código Tributário Nacional, né, o CTN, lá no artigo 142, que a gente vai visualizar, porque todos esses conceitos caem em prova e a gente tem que ficar atentos, tá, gente? Por isso que a gente está aqui dando destaque a esses tipos de conceitos. Então, o primeiro 53 fala que o lançamento da receita é o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que ele é devedora inscreve o débito desta. Então, é aquele caso do IPTU, né? A Secretaria de Fazenda lá do município, né? Que seria essa repartição competente, ela vai verificando lá, né? A procedência do crédito fiscal, qual é a origem do crédito, é IPTU, por exemplo. E aí, com base nas informações que estão lá na base de dados da Fazenda, eles vão calculando lá o débito daquela pessoa. Então, esse é o conceito do artigo 50, da Lei 4.320, previsto no artigo 53. O artigo 52 da Lei 4.320 fala o seguinte, que são objetos de lançamento os impostos diretos. Quando ele falar que impostos diretos, ele está falando basicamente desses do IPTU, IPVA, que são impostos que o lançamento é feito somente pela administração pública, né? Ele faz o lançamento, o contribuinte só paga, porque tem lançamento que o contribuinte que faz o próprio cálculo e depois quem vai fazer o lançamento vai ser a administração, mas por homologação, que a gente vai visualizar mais à frente. Então ele fala que os impostos são objetos de lançamento dos impostos diretos, só que depois ele coloca aqui quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento, contrato. Então acaba ampliando tudo, né? Porque basicamente as receitas do governo, elas decorrem de lei, regulamento, contrato. Então acaba destacando os impostos diretos, mas depois colocando praticamente todas as outras receitas quando coloca quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato. Bom, o Código Tributário Nacional, ele é mais detalhado, né? Mas ele está focando lá as receitas tributárias, né? É o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo aqui é o contribuinte, e, sendo o caso, propor a penalidade pecuniária cabível. Por exemplo, se o tributo está com prazo vencido, né, já teve que, efetivamente, já passou o prazo, tem lá a penalidade, tem a mora. Ou então descumpriu a obrigação acessória, também tem lá uma penalidade. Então, tudo isso está dentro do procedimento do lançamento. Então, o lançamento é um procedimento administrativo, que vai verificar a ocorrência do fato gerador, né, que é o fato que provoca a origem do crédito tributário, né? Então, no caso do IPTU, é a pessoa ter um imóvel, no caso do IPVA, é a pessoa ter um automóvel. Então, funciona assim, determinar a matéria tributável, né? Ver o que está sendo ali tributado, calcular o montante do tributo devido para cobrar. É o sujeito passivo, e esse sujeito passivo aqui é o contribuinte. Só que existem 3 tipos de lançamento. Então a gente tem que só visualizar o seguinte, que existem 3 tipos de lançamento. Existe o lançamento de ofício ou direto, isso segundo a doutrina, tá, gente? Tributária, mas cai muito em questão de administração financeira. Esse é o tipo de lançamento efetuado unilateralmente pela administração. É o caso do IPTU e do IPVA, que essa cobrança, né? Esse cálculo do valor devido é feito pela administração. O contribuinte já recebe lá o boleto prontinho para pagar. Quem fez tudo, quem calculou tudo, foi a administração. É como acontece no IPTU e no IPVA. Né? Quem tem IPTU e IPVA sabe que não precisa informar nada. Isso tudo é feito pela administração. Agora, existe o lançamento por declaração ou misto. Nesse tipo de lançamento, é efetuado pela administração, mas só que com a colaboração do próprio contribuinte.
ou de uma terceira pessoa obrigada por lei a prestar informações sobre a matéria de fato indispensável à sua efetivação. É o caso do II sobre pessoa física, tá, gente? É imposto de importação sobre pessoa física. Por exemplo, quem já viajou, né, quando volta de viagem, tem que dizer o seguinte, fazer uma declaração dizendo que quais foram os produtos adquiridos lá fora, né? Quais foram os produtos que aquele viajante trouxe lá de fora. E aí, com base nessas informações, né, depois ele vai e preenche lá a declaração dizendo quais foram, né, os valores que foram trazidos e as mercadorias. Aí vem um agente, né, fiscal, calcula lá o imposto devido, dá guia para o viajante, que nesse caso é o contribuinte, e o contribuinte paga. Funciona dessa forma. Tá? Então, nesse caso, é por declaração. Por quê? Apesar de ter sido calculado pela administração, calculou, nesse caso, com base em informações prestadas pelo próprio contribuinte. Perfeito? E também tem o lançamento por homologação ou autolançamento. Nesse caso aqui, ó, o lançamento é efetuado pelo próprio contribuinte e só depois homologado pela administração. É o caso do ISS, ICMS, IPI, entre outros. Então, gente, nesse caso aí específico, né, que a gente está trabalhando por homologação, o contribuinte faz tudo. O contribuinte calcula, o contribuinte emite a guia e o contribuinte paga. Então, a administração não faz nada, o contribuinte que fez tudo, tá bom? Então, o próprio contribuinte fez tudo. Só que o governo, ele tem lá um prazo, geralmente um prazo de 5 anos, para verificar se tudo foi feito corretamente pelo contribuinte. Então, o contribuinte faz tudo, paga, e depois a administração tem 5 anos para verificar se realmente foi tudo feito corretamente. Então, só depois de 5 anos, esse cálculo, né, e esse pagamento, ele é homologado. Aí, nesse caso, é o que a gente chama de lançamento por homologação ou autolançamento. Então, ICMS, IPI, ISS é feito dessa forma. O contribuinte faz tudo, paga, e a administração tem 5 anos para reclamar se aquilo está certo ou se está errado. Então, é um tipo diferente que só tem a participação, teoricamente, do próprio contribuinte. Perfeito? Então, é o caso aí do lançamento por homologação ou autolançamento. Perfeito? Então, pessoal, cuidado com esse estágio do lançamento. A gente já percebeu ali que naquela regrinha do PLA é basicamente os impostos diretos, como eu falei, né? IPTU, IPVA, que o lançamento é feito pela administração e tem todo aquele passo. Por exemplo, por homologação, o lançamento ali, teoricamente, ele é por homologação. Então, o governo já arrecadou o recurso já foi recolhido, ele tem 5 anos para reclamar. Então, teoricamente, não ocorre ali aquele estágio do lançamento bonitinho, ali como se fosse a segunda etapa. E também tem que lembrar que tem receitas que não passam nem pelo estágio do lançamento, que é aquele exemplo que eu dei de uma doação recebida financeira, tá bom? Então, só cuidado com esses detalhes aí, lembrar que só existem 3 tipos de lançamento, né? De ofício, misto e por homologação.